Saudações extensivas a todos que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui para a terceira edição do podcast Enfermagem em Foco, um projeto voltado para informar, educar e valorizar a profissão de enfermagem. Na primeira edição, tivemos como convidado o presidente do Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda, como vocês sabem. Na segunda edição, tivemos como convidada a doutora Judite Luacute. E para hoje, temos um convidado super especial para todos nós. É uma pessoa de fácil trato, vocês conhecem, vocês ouvem e vocês já ouviram falar muita coisa sobre ele. O doutor Paulo Luvoalo, ele que foi o bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola por 8 anos e hoje é o bastonário emérito da Ordem dos Enfermeiros de Angola. Olá, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, acho que é uma honra estar aqui mais uma vez no Conselho para atender o vosso convite, não é? E sempre que precisarem nós estaremos disponíveis. Vamos precisar sim do doutor. O doutor vai nos falar sobre a partilha de experiência de liderança em enfermagem nas organizações socioprofissionais. Mas hoje vamos fazer diferente. Antes de entrarmos para o nosso tema, vamos conhecer o nosso convidado. Vamos sim conhecer ele. Geralmente eu tenho feito a apresentação daqueles que são os nossos convidados, mas para hoje vamos fazer diferente. O doutor Paulo Luvoalo vai nos falar quem ele é. Doutor, onde o doutor nasceu e onde cresceu e como foi a infância do doutor? Muito obrigado pela pergunta que me coloca. Eu nasci em Maquela do Zombo, na aldeia de Kim 15, uma aldeia que hoje não existe. A aldeia hoje foi transformada numa outra, que se chama Kimunzanzadi. Foi nessa aldeia onde eu nasci e vivi até aos 18, 19 anos. Falar da minha infância, eu tive uma infância muito difícil. Só olhar para quem cresce como órfão, já sabe que crescer como órfão não é fácil. Eu digo que a minha infância foi muito difícil porque eu nasço em 55, em 1955, e em 1961 eclodiu a guerra, então nós tivemos que fugir na companhia dos meus pais para uma das aldeias na República Democrática do Congo, atual República Democrática do Congo. Como Maquela é uma região fronteiriça, então quer dizer que a única possibilidade que nós tínhamos de fugir da guerra era ir para o Congo. Posto no Congo, depois de um tempo eu fiquei doente, ainda me lembro como se fosse hoje. O que é que o doutor tinha naquela época? Não percebi? O que é que o doutor tinha, a doença? Eu sofri de uma kwashiorkor, quer dizer, eu sofri uma desnutrição. E então, como nos bacongos, os tios têm sempre mais poder sobre o sobrinho do que o pai. Na altura... Por que, doutor? Desculpa, por que é que os tios têm mais poder que os pais? Porque nós, os bacongos, somos matriarcais, quer dizer que o filho pertence à família da mãe. Então, o meu tio não tinha fugido, era o único que tinha ficado na nossa aldeia. Então, meu pai mandou recado para que o meu tio fosse até o Congo para ir me buscar, para fazer tratamento. E o meu tio disse que eu não vou ao Congo, mas manda o meu filho de volta. Então, eu tive que regressar para Angola, mesmo já nos finais de 1961. O meu pai ficou lá no Congo, nunca mais voltou para Angola. Eu volto para Angola, fiz o tratamento até recuperar. E a partir daí nós estivemos separados do meu pai até 1968, ano que ele acabou por falecer. E na altura eu estava aí com mais ou menos 1968, eu estava aí com 13 anos.
Aos 17, perdi a mãe, fiquei órfão de mãe e passei a viver com a minha irmã mais velha, que nós éramos só nós os dois, não é? Ela primogênita e eu, que na altura era o caçula, o caçul. Pronto, minha irmã, fui vivendo com ela, até que em 1968 eu tive que começar a trabalhar, ainda como criança, se assim podemos dizer. Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos. E eu comecei a estudar a primeira classe, já tinha 10 anos, porque na minha aldeia não havia escola. Eu tinha que me deslocar a 12 quilômetros, que andava a pé, para poder ir estudar, numa aldeia onde havia escola. Isso nos anos 66, 67. Em 68, como eu já disse, comecei a trabalhar na casa de um português, de um militar português, que era Furriel na altura, como criado, como se chamava na altura, não é? Que hoje se chama empregado doméstico. Em 1969, eu regresso para a aldeia, porque em 68 eu estava em Mavoio, que é numa comunidade fora da minha aldeia. Volto e fiquei lá. Continuei a estudar numa escola elementar de um quartel português, porque eu cresci praticamente numa unidade militar da tropa portuguesa. Em 1972, 73, eu comecei a praticar a enfermagem. Quer dizer, eu comecei como praticante na altura, né? Não tinha idade, ainda não tinha nível para fazer enfermagem, mas como eu cresci no quartel da tropa portuguesa, e então eu vivia na enfermaria, lá fui praticando, aprendi como dar uma injeção, como dar um comprimido, coisas assim do gênero. Em 1975, perdão, quando nós ascendemos à independência, na minha aldeia não havia escola, e eu era a única pessoa que tinha estudado até a 3ª classe. Então eu criei uma escola na aldeia para estar a instruir os miúdos, até que um certo dia passou lá pela aldeia o professor Tomé, que na altura era o delegado municipal da educação, perguntou-me se eu era professor. Eu disse que não, mas eu sentia a necessidade de instruir os meus companheiros, e eu fiz aquilo. Ele disse, não, mas você, para fazer isso, você precisa de ir a um magistério, para fazer um curso, etc, etc. Daí fiquei à espera que isso acontecesse. Só que quando a gente chega em 1976, havia necessidade de formar enfermeiros. Então, na altura, não havia muita gente que tinha a 4ª classe. Então, o então delegado da saúde, o falecido Fontoura, era um cidadão do Kwanza Norte, Fontoura Dias de Souza, ela percebeu-se que eu tinha feito a 4ª classe, porque eu fiz a 4ª classe em 1976. Terminei a 4ª classe em 1976. Então foi a minha busca e levou-me até a cidade do Uís para eu fazer o curso de enfermagem. Então lá fiquei, 77, 78 termino o primeiro ano da enfermagem. Na altura a formação tinha um formato diferente. Depois de terminar o primeiro ano, eu fui enviado para o município de Maquela do Zombo, tanto quer dizer, município onde eu nasci, e em Maquela mandaram-me para a comuna de Sacandica, que é uma comuna que fica a 180 quilômetros, que hoje me percebi que passou para município. Trabalhei em Sacandica durante um certo tempo. Em 1980, tinha que voltar para o Uís para vir terminar o curso, porque o curso tinha um formato. Você ia um ano para a escola, um ano ia para o estágio, quer dizer, você ia para campo do estágio como técnico estagiário, e depois voltava um outro ano para vir terminar o curso. Então eu volto em 1980 para a cidade do Uís,
termino o curso em 1981. Em 1982, fui selecionado pela OMS para fazer o curso de especialidade de malária. Aí tive que vir para Luanda, fiz o curso de malária, volto para a província do Uís, no princípio de 83. Fui nomeado como chefe do setor provincial das endemias, que hoje é equivalente ao Departamento de Saúde Pública. E então eu chefiava o setor das endemias, que coordenava os programas da malária, da lepra, da tuberculose e da xistosomíase. E exerci essa função até 1991, ano em que fui transferido para Luanda. Em Luanda, continuei a exercer a função na área do programa da malária, aí já como supervisor provincial do programa da malária, até o ano 2000, que eu fui para a faculdade para terminar, para fazer o curso de licenciatura em Ciências de Enfermagem. Em 2003, sou nomeado como administrador do dispensário antituberculose e lepra e exerci essa função até 2019, praticamente. Porque 2019 eu tive que pedir a minha reforma, mesmo a direção não queria que eu me reformasse, mas tanto eu senti que já tinha trabalhado 42 anos, a lei diz que são 35 anos que eu tinha que trabalhar, eu já tinha trabalhado 42 anos, então eu pedi a minha reforma. E neste momento eu sou um enfermeiro reformado, mas que continuo a dar a minha contribuição na área da formação, porque eu sou docente na Universidade Jean Piaget e agora participei no concurso para dar aulas na especialidade, porque eu sou enfermeiro especialista em saúde pública, porque para além da graduação eu tenho o mestrado em saúde pública, que eu fiz na Fiocruz, no Brasil, tenho uma pós-graduação em agregação pedagógica, sou doutorando em saúde pública, que infelizmente devido às dificuldades financeiras, até agora não consigo voltar à Argentina para ir terminar o curso. De uma forma muito resumida, este é o Paulo Luvoalo, portanto, no lado profissional. E, no outro lado, eu faço parte, sou membro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, vulgarmente conhecida como Igreja Tocuísta, onde eu, neste momento, sou o secretário-geral da Igreja e pastor. Tanto como secretário-geral, na hierarquia da Igreja, eu sou a quarta pessoa, tanto na hierarquia da Igreja, a nível do universo, porque nós temos a representação da Igreja aqui a nível do país, e temos no exterior, temos no Congo, temos na Europa. Então, eu respondo pela Igreja para esses países todos. Uma forma resumida, este é o Paulo Luvoalo, casado, pai de 6 filhos, bem carinhosos, amigos e mais de 10 netos. Uma história linda, uma história que dá para aproveitar, sim, porque não é fácil. A história do doutor é uma história cativante. Doutor, quais foram as pessoas que mais marcaram a vida do doutor? As pessoas que mais marcaram a minha vida, primeiro eu tenho o profeta Simão Gonçalves Tocco, que é uma pessoa que me marcou muito pelas qualidades dele. Era uma pessoa muito carismática, uma pessoa que nos deu muito ensinamento. A nível da organização, a professora Maria Teresa André da Conceição Vicente, que por sinal foi minha professora de gestão. Hoje eu chamo ela de mãe, porque ela tem um filho que se chama Paulo. É uma pessoa, quer dizer, com quem aprendi e continuo a aprender muitas coisas. Para além de outras pessoas mais, né? Porque a lista é enorme, mas essas são as pessoas que me marcaram mais. Doutor, e como o doutor entra para a Ordem dos Enfermeiros de Angola? Doutor, conta-nos a tua história. Como é que eu entro para a Ordem dos Enfermeiros de Angola?
na altura em que a ordem foi fundada, não tinha a designação da ordem, mas tinha a designação do Conselho Geral de Enfermagem. Eu estava a terminar, não, porque a ordem é fundada em 2002 e eu estava no segundo ano, se a memória não me traiçoa, do curso de graduação no Instituto Superior de Enfermagem. Portanto, faço parte dos fundadores da organização e em 2005, por força do estatuto, a falecida doutora Gândara, que era a secretária-geral, foi afastada por força dos estatutos. Então, eu, ainda como estudante, fui convidada pela professora Teresa Vicente para fazer parte dos quadros da direção da ordem como secretário-geral. Portanto, eu exerci essa função de secretário-geral de 2005 até 2014, ano em que a professora Teresa Vicente decidiu, portanto, deixar a direção da ordem nas qualidades de bastonária e, portanto, instruiu-me, escolheu-me para que eu a substituísse como um bastonário. Portanto, fomos às eleições. Na altura, eu concorri com a minha antiga professora, a doutora Hilda Malô, que, por sinal, quando eu era secretário-geral, ela era secretária para a Comunicação Social e Publicações. E quando surge a intenção de nós realizarmos pela primeira vez as eleições já como ordem, mas não como conselho, então nós aparecemos como 2 candidatos. A professora Teresa ainda aconselhou a doutora Hilda que nós fizéssemos uma lista única, mas a doutora Hilda não aceitou, porque ela queria ser também bastonária. Então concorremos os 2. Lembro-me que as eleições foram na sala, no auditório Anfiteatro Roberto de Almeida, na Universidade Jean Piaget, isto em em março, se a memória não me traiçoa, de 2015. Portanto, concorri, ganhei as eleições e dirigi os destinos da ordem no primeiro mandato. Não tive outro concorrente, fui candidato único. Nessa altura, as eleições ocorreram na província do Bié. Voltei a ganhar até o ano passado, que eu, portanto, deixei o cargo por força do estatuto, porque o decreto presidencial 179/10, tanto define que os mandatos dos bastonários de 4 anos renovamos só mais uma vez. Tanto é assim que eu entro para a Ordem dos Enfermeiros de Angola. Sim, o doutor foi o bastonário por 8 anos. Doutor, quais foram as dificuldades e oportunidades que o doutor viveu na Ordem dos Enfermeiros de Angola? As dificuldades e oportunidades. Começando pela última, oportunidades. Tanto na Ordem, eu tive a oportunidade de conhecer o país. Devo dizer isso, que foi uma grande oportunidade para conhecer o país estando na Ordem, porque era obrigado a viajar para todas as províncias, no caso para as 18, né, que agora são 21. Outra oportunidade, eu cresci muito em termos de liderança. A Ordem me ensinou muito. Tive a oportunidade de conhecer uma parte do mundo, porque foi graças à Ordem que eu consegui conhecer muitos países europeus e não só. Agora, dificuldades. Na Ordem, eu enfrentei muitas dificuldades, muitas mesmo. A primeira dificuldade é que, no princípio, por calúnia de alguns colegas, eu não tinha aceitação. Não tinha aceitação por quê?
Porque como eu praticamente nasci e cresci na igreja, então não me meto muito em assuntos políticos. Então não me meto muito em atividades partidárias, essa coisa toda. E então alguns colegas me confundiam. Uns diziam que eu não podia ser bastonário porque era da UNITA, outros diziam que não podia ser porque era do PDP-ANA, outros diziam que era da FENELA. E tem graça que eu nunca fiz parte de nenhum desses partidos, porque eu sou mesmo alérgico às atividades políticas. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive que enfrentar, mas com o apoio da doutora Teresa, que sempre acreditou em mim e que tinha certeza que eu não fazia parte de nenhum desses partidos que os colegas diziam, eu consegui ir para a ordem. A outra dificuldade que eu enfrentei na ordem e que o meu sucessor continua a enfrentar tem a ver com aquilo que nós vivemos hoje no país no que diz respeito à formação dos profissionais de enfermagem. Hoje, sabe que a classe de enfermagem é a classe mais extensa a nível do setor da saúde de qualquer país. No nosso país, ela representa mais de 60% de toda a força de trabalho, mas é uma classe que até então não tinha a consideração que tem hoje. Hoje posso dizer que está sendo já reconhecida, graças ao esforço que a atual ministra tem estado a fazer, a doutora Silvia Lutucuta. Então, para poder reconhecer a ordem dos enfermeiros foi muito difícil. Há uma dificuldade que eu enfrentei e que até hoje continuamos a enfrentar. O presidente da República, o general João Manuel Gonçalves Lourenço, já recebeu todas as profissões, todas as classes profissionais já foram recebidas, médicos, jogadores, cudoristas, quer dizer, todos menos a enfermagem. Nós, a nível da classe de enfermagem, eu, enquanto bastonário, fizemos umas tantas cartas, uns tantos pedidos para nós podermos ter um encontro com o presidente da República para mostrar que nós existimos e que tínhamos algumas dificuldades e que precisavam da intervenção do presidente da República. Infelizmente, a ordem dos enfermeiros nunca foi recebida pela presidente da República. É uma dificuldade que eu enfrentei e até hoje não tenho conhecimento de que o meu sucessor tenha sido recebido pela presidente da República. Tinha sido convidado algumas vezes pela Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional chegou a visitar a nossa sede lá no Benfica, mas as outras entidades, infelizmente, nunca consideraram a ordem dos enfermeiros. Também a ordem, eu enquanto bastonário também enfrentamos algumas dificuldades na interação com as outras entidades da classe, maiormente a ANEA e o SINDEA. Isto por quê? Porque na história das organizações socioprofissionais de Angola, a primeira organização que foi fundada foi a ANEA. Depois o sindicato e a ordem foi a última a ser fundada. Então, quer dizer, alguns líderes ou responsáveis que passaram por essas associações achavam que a ordem não devia ter o protagonismo que tem, porque era a caçula, digamos assim. Mas não entendiam que a ordem é uma organização, digamos, de caráter obrigatório. Todos os profissionais são obrigados a inscreverem-se na ordem para poder exercer, ao passo que a associação e o sindicato, a entrada para esses órgãos é facultativa. Mas, felizmente, ainda durante o meu mandato, eu consegui harmonizar as três entidades, embora que mais tarde uma das organizações, no caso a ANEA, demarcou-se de realizar atividades conjuntas com a ordem. Então, essas foram algumas
das dificuldades que posso dizer mais salientes, não é? Que eu posso considerar como a ponta do iceberg, porque foram muitas as dificuldades, mas também as oportunidades foram muitas, porque aprendi muito. A enfermagem sempre foi o sonho do doutor? Olha, eu acho que eu nasci mesmo já enfermeiro, porque, como ele disse, antes de ir para o curso de enfermagem, o meu projeto era ser professor. Era ser professor. Bom, sou professor até hoje, mas não tinha na minha cabeça a ideia de ser enfermeiro. Mas, como eu disse, logo aos 13 anos, eu comecei a trabalhar numa enfermaria, num centro médico lá da unidade militar. Aos 22 anos, formei-me como técnico básico de enfermagem e hoje sou enfermeiro. Então, para mim, a enfermagem está no sangue. Então quer dizer que fora a enfermagem o doutor não tem uma outra paixão? Fora a enfermagem, acho que a única paixão que eu tenho é a igreja e a minha família, né? Em termos de profissões, tirando a enfermagem, acho que não tenho paixão para outra. O que motiva o doutor todos os dias a continuar? A continuar a lutar, a continuar a ser esse ser super amoroso, atencioso e que luta todos os dias pela enfermagem? O que me leva a lutar todos os dias pela enfermagem é que eu cheguei à conclusão que a enfermagem é tudo para mim. E depois, a nossa enfermagem em Angola precisa afirmar-se cada vez mais, porque sem enfermagem não há saúde. Sem enfermagem não há saúde. E hoje, quer dizer, sinto mais a necessidade de defender cada vez mais a enfermagem, porque eu tenho notado que o setor da saúde está a degradar-se cada vez mais. Veja que hoje eu recebo chamadas quase todos os dias de parentes, de amigos, de irmãos da igreja, de colegas de escola, que querem ir ao hospital, mas precisa de um alô, quer dizer que... Então, por causa disso, eu penso que eu vou continuar a ser enfermeiro até não poder mais. Qual é a maior lição de vida que o doutor aprendeu até hoje? A maior lição de vida que eu aprendi até hoje foi aquela que os meus pais me ensinaram. Aprender a fazer tudo na vida, desde que não aprenda a roubar, aprenda a matar, aprenda a fazer mal, aprenda, sei lá, quer dizer, aprender a fazer tudo de bom. Essa foi a melhor lição que eu aprendi na vida e é a lição que eu mantenho até hoje. Eu tenho dito, a última coisa que eu vou fazer na minha vida é fazer mal a alguém. Isso é a última coisa que eu vou fazer. Mas também tenho fé que Deus não vai permitir. Porque eu olho para o semelhante como eu olho a mim mesmo. Eu amo o próximo. Eu tenho pessoas que me odeiam, digo assim, porque eu vejo, mas eu amo essas pessoas. Mesmo odiando-me, eu amo elas. Só por razões éticas é que eu não vou citar nomes, porque são pessoas que eu tenho até no seio da família, que eu tenho na igreja, que eu tenho no serviço, mesmo a nível das nossas organizações. Mas eles me odeiam, mas eu amo elas. O amor é importante, doutor, e é tudo. O amor não temos. inveja, o amor não cobiça, o amor não maltrata, o amor é paciente, o amor é... O amor é tudo. Doutor, qual é o maior legado que o doutor gostaria de deixar? O maior legado que eu gostaria de deixar é ver uma enfermagem una, indivisível, coesa, comprometida com a vida da pessoa humana. Esse é o maior legado que eu gostaria de deixar. Por isso é que eu me esforço na academia para termos enfermeiros formados com qualidade. História de vida linda, doutor. História de vida que cativa. Cativa mesmo. O doutor, entrando agora para o nosso tema, que é a partilha de experiência de liderança
em enfermagem nas organizações socioprofissionais. Gostaríamos que o doutor nos explicasse como o doutor define a liderança em enfermagem dentro das organizações socioprofissionais. Eu definir a liderança, acho que faria uma definição geral. A liderança, portanto, é definida por muitos autores como a capacidade de influenciar alguém, fazendo com que essa pessoa faça algo a seu favor sem ser pressionado. Então, para mim, a liderança dentro das organizações socioprofissionais, eu diria que as organizações socioprofissionais deviam ter a capacidade de influenciar os profissionais de enfermagem de maneiras a melhorar a qualidade da assistência, de maneiras a melhorar, digamos, a humanização, melhorar a ética, mas sem ser pressionados. Quer dizer que a liderança deve ser capaz de moldar os profissionais de enfermagem num bom sentido, em prol da classe, em prol da população e em prol da profissão de enfermagem. Quais são as competências que um líder de enfermagem deve possuir? Um líder de enfermagem, ele deve ter competências técnicas, competências humanas, competências sociais, enfim, um líder de enfermagem, porque quando eu digo que a liderança é a capacidade de influenciar, ora, para você influenciar alguém a te seguir, você tem que saber fazer aquilo que você deve fazer. Quer dizer que os nossos líderes devem ter capacidade de gerir, devem ter capacidade de assistir, devem ter capacidade de ensinar, devem ter capacidade de investigar. Aí sim serão bons líderes, porque o líder tem que reunir esses requisitos todos. Se o líder não reúne esses requisitos, não é bom líder. Doutor, indo agora para o impacto e qualidade do atendimento e a segurança, gostaríamos de saber, doutor, como a liderança em enfermagem impacta a qualidade e o atendimento e a segurança do paciente. A liderança em enfermagem impacta a qualidade da assistência em dois sentidos. O impacto pode ser positivo como pode ser negativo, porque, como eu disse atrás, o líder é aquele que consegue influenciar alguém para ele ser seguido. Então, o líder em enfermagem serve como espelho. O líder em enfermagem serve como espelho. Então, se esse líder for um líder carismático, se for um líder transformador, se for um líder, digamos, democrático, ele vai influenciar a qualidade da assistência na positiva. Mas se esse líder for um líder tradicional, se for um líder autocrático, se for um líder muito liberal, ele vai influenciar a qualidade da assistência no negativo. Porque as pessoas vão olhar para o líder e vão tirar dele o exemplo, porque o líder é o espelho. Então, quer dizer que o impacto pode ser positivo ou negativo, dependendo de como o líder age. E como equilibrar as demandas administrativas e assistência direta ao paciente, doutor? Como equilibrar isso? Equilibrar isso tem a ver com vários aspectos. Primeiro, equilibrar a assistência, equilibrar a demanda, tanto administrativa como assistencial. Primeiro, nós precisamos de ver que alguns aspectos que têm a ver com a demanda das nossas unidades sanitárias não dependem dos líderes de enfermagem, não dependem dos diretores, nem dos supervisores de enfermagem. Depende da estrutura mais alta, digamos assim. Digo isto por quê? Porque a demanda muitas vezes acontece devido ao número insuficiente de profissionais.
E esse número insuficiente de profissionais não depende do diretor de enfermagem, nem depende do supervisor, mas depende de quem gere a política. Nem diria até que depende do diretor do hospital, depende do sistema, podemos assim dizer. Porque existem padrões de atendimento. Porque nós podemos dizer, por exemplo, vamos lá na enfermagem, atendimento em enfermagem, se aplicarmos a sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI, onde nós vamos aplicar o processo de enfermagem. Isso vai fazer com que o enfermeiro, quando recebe um paciente, ele tem que examinar esse paciente de forma cefalocaudal, ou seja, examinar da cabeça aos pés. Isso requer um tempo para examinar um doente da cabeça aos pés. Mas se esse profissional estiver sozinho, como é o caso em muitas unidades sanitárias, e tem muitos pacientes, ele não consegue fazer esse exame com qualidade. Então, para equilibrar isso, é preciso que se adequa o número de profissionais nas unidades sanitárias, é preciso que se coloque nas unidades sanitárias equipamentos, medicamentos e material gastável em qualidade e em quantidades suficientes, assim podemos acabar com a demanda. Porque aí vamos ver que, por norma, em média, o enfermeiro deve atender um doente em cada 15 minutos, em média, para avaliar os sinais vitais, conversar com o doente, porque atender o doente não é só ouvir as queixas, é preciso conversar para podermos ouvir os problemas que o paciente traz. Então isso requer tempo. Quer dizer, se eu tiver que atender um doente em cada 15 minutos, quer dizer, numa hora eu só posso atender 4 pacientes. E no atual contexto não é possível isso. No atual contexto não é possível, porque o enfermeiro às vezes atende 50, 60 doentes por dia sozinho. Então aí não há equilíbrio. Então, para equilibrar, tem que se reforçar os recursos humanos, reforçar os materiais e reconhecer o esforço que esse profissional faz. Porque muitas vezes o que acontece? O profissional faz um esforço titânico, mas o esforço que faz não é recompensado. Só para ver que nós temos aí, o sindicato está aí atrás de subsídios, não sei há quanto tempo, que até agora não consegue subsídios para os colegas que estão lá nas áreas longínquas, onde o profissional de enfermagem é o único que está lá. Lá não tem médico, não tem técnico de laboratório, não tem empregado de limpeza, não tem coisa. Está sozinho. Mas ele não tem nenhum subsídio. Então, isso também não vai motivar o profissional. Isso acaba desmotivando o profissional, né, doutor? Doutor, quais estratégias pode ser utilizada para motivar a equipe e manter um ambiente de trabalho positivo? Estratégia. Primeiro, formação de qualidade. Segundo, garantir condições de trabalho. Terceiro, ter as equipas adequadas com a demanda. Quarto, reconhecer o esforço desses profissionais e recompensar. Aí sim você vai ter uma equipa vai ter uma equipa motivada e vai ter uma equipa cativada. Porque se você só exige trabalho e não recompensa o esforço, esse profissional vai se sentir obrigado a ser turbo profissional para poder fechar o buraco que fica. Porque hoje vamos ver que o nosso salário perdeu totalmente o poder de compra. Hoje, na nova tabela, por exemplo, o salário do enfermeiro, o mais alto do enfermeiro especialista de primeira classe, ronda aí uns 500, 520, 560 mil. Essas 500 mil, noutra hora, correspondiam a quanto? A $5.000. Hoje, 500 mil correspondem a quanto? Nem chegam a $500. Então, o custo de vida está tão elevado que o profissional é obrigado a procurar
outras formas para poder reforçar. Aí você não vai ter equipa coisa. Não vai, porque o estômago o estômago não vai de férias. O estômago não goza férias. Estômago não goza férias. Essa foi boa, doutor. Gostei dessa. Doutor, como os enfermeiros podem desenvolver habilidades de liderança ao longo da carreira? Como podem desenvolver habilidades de liderança? Estudando, aumentando cada vez mais. Quer dizer, depois de ter a formação de base, quer de nível médio ou de nível superior, os enfermeiros devem participar em formação contínua, participar em congressos, participar em colóquios, participar em eventos científicos, digamos assim. Aí você vai desenvolver as suas capacidades e, logicamente, vai desenvolver competências para liderar. Porque disse que há pessoas que já nascem líderes, mas também há pessoas que se tornam líderes ao longo da vida. Porque a vida ensina também. A vida ensina. Como a liderança em enfermagem contribui para o fortalecimento das organizações socioprofissionais? Nesse momento, sinceramente falando, as lideranças das nossas organizações socioprofissionais, penso que algumas não trabalham no fortalecimento da classe. Porque eu vejo que há líderes de organizações que estão mais interessados, estão mais preocupados consigo mesmo do que com a organização. Quer dizer, estão mais interessados em benefícios próprios do que benefícios para a organização. Assim, nós não vamos longe. Agora, para fortalecer, é preciso que a liderança esteja unida. É preciso que a liderança pense junto. É preciso que a liderança, tanto os líderes das organizações, tenham ideias, digamos, não digo unidas, porque não é possível nós pensarmos da mesma forma, mas pelo menos aproximadas. Quer dizer, aquilo que um está a pensar, que o outro consiga entender a vantagem disto ou daquilo. O que muitas vezes não acontece com os nossos líderes. Alguns líderes trabalham para travar o desenvolvimento de algumas organizações e isso não ajuda a classe. E como os líderes de enfermagem podem promover uma cultura organizacional baseada em ética e humanização? Primeiro, serem éticos. Segundo, serem humanos, tratar os outros como humanos. Só assim é que eles podem desenvolver uma cultura ética e humanizada. Porque se você não olha para os outros com ética, não olha os outros com profissionalismo, não olha o outro com humanização, dificilmente você vai conseguir humanizar. Porque antes de humanizar, você mesmo tem que se humanizar. Há um ditado que diz: você quer ver o mundo a mudar? Muda primeiro o teu país. Mas antes de mudar o teu país, muda a tua província. Antes de mudar a tua província, muda o teu município. Antes de mudar o teu município, muda o teu bairro. Mas antes de mudar o teu bairro, muda primeiro a tua casa. Antes de mudar a tua casa, você muda primeiro. Então quer dizer que se eu mudar, você mudar, ele mudar, o mundo muda. Mas o que acontece? Nós exigimos mudança dos outros e nós não queremos mudar. Assim, não conseguimos humanizar. Qual é o conselho que o doutor deixa para todos os enfermeiros e futuros profissionais de enfermagem? O conselho que eu deixo para todos os enfermeiros, primeiro é que o enfermeiro tem que entender que a enfermagem é uma profissão que lida com vidas humanas. Segundo, quem quer ser enfermeiro não vale a pena pensar em ser rico. Porque
não conheço enfermeiros que se enriqueceram na profissão. A enfermagem é uma profissão de caridade, é uma profissão de amor. É uma profissão de amor ao próximo. Então, quem vem para a enfermagem a pensar que no dia seguinte vai se tornar rico, é melhor esquecer. Então, a enfermagem é uma profissão que requer, como diria, vocação. É uma profissão que requer vocação. Porque se você não tem vocação, não vai conseguir desenvolver a enfermagem. Então, para os enfermeiros, o conselho que eu deixo é que devem sentir-se humanos, devem olhar para o outro como seu semelhante, porque hoje você é enfermeiro, amanhã vai ser doente. Então tem que ter isso na mente. Para os futuros enfermeiros, nós temos visto muita publicidade, muita propaganda das escolas de formação, escola de enfermagem 1 ano e 6 meses, escola de farmácia. Meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, não enveredem por esse tipo de formação. Procurem escolas sérias, que o curso de enfermagem, o mínimo, até no curso médio, são 4 anos. Então não existe curso de enfermagem de 1 ano e 6 meses. Então, para quem quer ser enfermeiro, primeiro tem que ter vocação, e segundo, tem que procurar uma escola idônea, que não vamos citar nomes aqui para não fazer publicidade, mas existem escolas idôneas, mas existem também algumas que deixam a desejar, que de escola de saúde só tem nome, o resto não tem nada. Então, esse é o meu conselho. Muito obrigada, doutor. Chegamos ao fim do nosso programa, chegamos no fim. A conversa estava tão boa. Podemos aprender muito, esperamos tê-lo mais vezes no nosso programa, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós, pela enfermagem, estaremos disponíveis 24 horas ao dia, 365 dias ao ano. Muito obrigada, doutor. Como o doutor Paulo Luvualo acabou de dizer, hoje cuidas do doente, amanhã serás o doente. Por isso é importante ter humanização na enfermagem. Chegamos ao fim do nosso programa. Tivemos essa conversa boa. Tivemos momentos que aprendemos bastante. Foram 45 minutos ou mais, né? Acho que passamos. Tem muito conhecimento. Passaram rápido, mas podemos aprender muito. Esperamos por ti na próxima edição. Já sabe que deve seguir as nossas páginas do Facebook, TikTok, Instagram, do YouTube para receber todas as notificações e todas as edições dos nossos programas. Fique ligado. Eu sou a Milde Alexandre e prometo voltar na próxima edição. Até já.